Boa noite, povo do Instagram. Venham chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas para a nossa live de toda segunda-feira, Segundas Intenções. Eu e o meu amigo Pedro Maratá estamos fazendo essas lives todas segundas, 19h30, para a gente criar esse espaço de fala, de reflexão sobre as relações afetivas, mas não só, né, relações íntimas, relacionamentos de um modo geral, mas sim tem um foco nas relações de casal, seja esse casal do formato que for, porque a gente sente que tem muito que ser conversado, o que refletir, o que trocar. Eu pessoalmente sinto que a gente tem uma necessidade, eu tenho uma necessidade muito grande de dialogar com os homens. Aí até isso transcende as relações afetivas. Eu sinto que a mulher tem um jeito de ser e estar no mundo, o homem tem um jeito de ser e estar no mundo, são diferentes. E como acontece essa complementaridade entre homens e mulheres? Então, é um assunto assim muito importante para mim e eu sinto que abrir essa conversa para todos e todas que estão aí do outro lado pode acrescentar bastante. Deixa eu ver se o Pedro já está aqui. Está. Eu já chamei. Aí, beleza. Pedro! Boa noite, tudo bom? Boa noite, querido. Mais uma segunda de encontro, de conversa, né? Que legal. Mais uma segunda, mais um começo de semana, mais uma possibilidade para a gente falar aqui de coisas que têm muito a ver com os nossos caminhos individualmente, não é? E agora também em conjunto com essa transição aí para o presencial já em breve, em São Paulo, vai ser a primeira. Você quer falar um pouco do nosso encontro em agosto? Ah, com certeza. Desculpe, deixa eu só ver aqui um pouquinho de água. Tá bom. Bom, agradecer a todas as pessoas que estão entrando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, um dia muito de chuva aqui nesta Ilha da Magia. Eu estava aqui a vir do meu treino, não é? Quando deu uma apaziguada aqui na chuva e quão bela é a natureza que nos rodeia, temos que realmente aproveitar ao máximo. E eu fiquei totalmente preenchido com essa energia e compartilhei aí durante o dia algumas coisas e tal, só para passar um pouquinho dessa energia. Nós vamos realmente passar para o presencial no dia 20 de agosto, onde vamos fazer um encontro sobre várias vivências e várias temáticas que têm a ver com o masculino e com o feminino, com esse equilíbrio, principalmente da nossa ancestralidade, onde a Ingra vai começar por fazer, vai começar ou vai acabar por fazer, a gente ainda não decidiu muito bem, mas vamos ter constelação familiar, não é? Essa questão mais sistémica de ver a nossa família e a nossa posição dentro da família e também dentro daquilo que por vezes é o nosso trabalho e as nossas questões mais profundas, não é? Do nosso ser, que muitas vezes estão inconscientes. A Ingrid também pode falar um pouquinho mais sobre isso. E depois vou trazer tudo aquilo que tem a ver com esse equilíbrio de energia através de alguns exercícios de bioenergética muito simples, mas muito eficazes, para depois a gente entrar um pouquinho mais naquilo que representa na prática o que é ter um relacionamento saudável. Um relacionamento que seja de entrega e que possa realmente ser de boa comunicação e de amor e reciprocidades. Começando por nós mesmos. Ou seja, todo esse, tal como o Paulo Coelho falava no livro O Alquimista, não é? A gente dá a volta ao mundo para chegar ao mesmo lugar. Não é? E isto é a vida que nós
realmente estamos a perceber que cada vez mais faz sentido, que é nós olharmos para fora para depois olharmos para dentro. Na Índia, inclusive, não sei se é engraçado, mas eles têm uma cultura, dependendo do Estado, como é evidente, mas têm uma cultura na Índia que segue um padrão muito, muito específico, onde as pessoas têm a ideia que os indianos é tudo para as espiritualidades, mas hoje em dia aquilo que eles fazem é ter toda uma presença no mundo material, seja a começar pela família e depois pelo trabalho, e só depois, quando já viveram aquilo que é a vida na matéria, é que eles se retiram para poder aprofundar a meditação, as espiritualidades e por aí fora. Ou seja, quando eles têm a aposentadoria, não é? Eles então podem ter tempo para se dedicar às espiritualidades. Então, não vale a pena você também querer resolver as suas questões espirituais se a matéria ainda não foi resolvida, se a matéria ainda não foi equilibrada. Então é isso que a gente se propõe, mais no viés desse equilíbrio entre a energia masculina e a energia feminina, que todos nós temos, que muitas pessoas não sabem como trazer para fora, os homens não sabem como trazer para fora a energia feminina, as mulheres fazem de uma forma que muitas vezes não é a certa, vamos ser sinceros, não é? Ou seja, eu acho que é muito interessante a gente também ter responsabilidade nas coisas que falamos, inclusive, ou seja, nós todos sabemos o que é certo e o que é errado. Muitas vezes o catolicismo e muitas religiões, já estou aqui a divagar um pouquinho, não é, Ingra? Mas o catolicismo e as religiões colocam tudo muito na culpa, muito no foco do que é o certo, o que é errado, e o que é o certo vai dar para um lugar paradisíaco, o que é errado vai trazer você para as profundezas da dor e do sofrimento. Mas eu acho que a gente, com discernimento, percebe o que é certo e o que é errado, não é? Então, a gente, de uma forma equilibrada, expressar a nossa energia masculina e também a nossa energia feminina, sendo homem ou sendo mulher, já não falando dos diversos géneros que existem, então a gente consegue ter uma energia equilibrada dentro de nós para depois poder manifestar isso no exterior. É isso que a gente se propõe fazer, todo esse estudo, essa análise, através do autoconhecimento. Então, conhece-te a ti mesmo, conhecerás quem é Deus, quem é o divino, e se aprofunda nos relacionamentos, no relacionamento consigo mesmo, para depois você se aprofundar no relacionamento com o outro. Então, Sim. resumindo, não é? É isso que a gente se vai propor. E é muito interessante, né, essa proposta de fazer o presencial, porque a gente quer, inclusive, entrar nesse tema do equilíbrio, e a gente sabe que o virtual cumpre todas as funções de uma troca, de uma condução, de um trabalho emocional, espiritual. Tudo isso acontece também virtualmente, a gente já sabe disso. Porém, presencialmente, essa troca de energia ali na presença é muito especial, né? Então, assim, a gente já aprendeu a viver também com o virtual, já faz parte da nossa vida, mas eu não abro mão do presencial, por exemplo, nos encontros de constelação familiar, porque, assim, a energia tá ali ao vivo, né? Assim, na presença. Então, tem o seu lugar, é um pouco diferente, não no resultado, mas na maneira da gente experienciar o trabalho, né? Então, assim, a gente inclusive está bolando algumas coisas que eu não sei se a gente ainda vai falar, porque a gente ainda tem vários encontros, mas assim, que a gente, por exemplo, possa ter nessas horas de trabalho alguns elementos da natureza que são muito especiais, né? Como, por exemplo, o fogo. A gente está bolando ter esse contato, né? A presença do fogo como elemento de transmutação. E é muito forte quando a gente pode ter isso num trabalho de autoconhecimento. Então, eu senti de trazer isso aqui para as pessoas. E dentro desse tema do equilíbrio, eu acho que essa é uma chave bem importante, né, Pedro? Nas relações, na relação com a gente mesmo, essa troca do masculino e do feminino. Por isso que a gente fala aqui, a gente fala homem ou mulher, e tem hoje, né,
um caleidoscópio de manifestações dentro da sexualidade de cada pessoa e das combinações. Então, tudo isso tem permissão, tudo isso está incluído. Quando a gente está falando aqui de feminino e masculino, a gente quer transcender um pouco, né, o gênero, homem, mulher e todas as outras manifestações para olhar para esse feminino e masculino como energia. E como isso pode estar equilibrado, né? Porque é aquele símbolo oriental do yin e do yang, e a gente precisa buscar esse equilíbrio do yin, do yang, do feminino, do masculino dentro da gente para chegar numa troca com outra pessoa e manter ou, né, trocar em estado de equilíbrio. Porque é claro, né, se a gente chega descompensado, se a gente não tem esse trabalho pessoal de equilibrar o nosso yin e o nosso yang, que seria o yin, né, a nossa intuição, a nossa receptividade, a nossa relação com as nossas emoções, e o yang, né, a ação no mundo, a materialização. Se a gente não trabalha, não faz esse dever de casa, esse trabalho pessoal de ter essas energias equilibradas, é claro que a gente vai chegar numa relação se escorando no outro, porque tá faltando alguma coisa e essa falta vai pesar dentro da relação. Então, é muito diferente chegar numa relação com coisas para trocar. Claro que a gente vai receber, a gente vai ter espaço para receber do outro, mas é fundamental que a gente tenha muito para entregar. Inclusive, dentro das constelações familiares, uma das 3 leis do amor, uma das 3 ordens do amor, é o equilíbrio da troca, que nos ensina que a força de uma conexão entre 2 ou mais pessoas é quando existe esse equilíbrio de troca, né? Então, assim, os 2 vão encontrar num ponto que está no meio do caminho, os 2 vão trazer coisas a contribuir, a entregar para o outro. Também vão ter, cada um vai ter espaço de receber, porque a ideia é que seja uma troca. Mas, assim, a força da relação se dá por esse equilíbrio de troca. E o que é interessante, Pedro, quando uma pessoa não consegue dar muito, e eu sinto que, para mim, quando eu aprendi sobre essa lei do amor, do equilíbrio da troca, mudou completamente, assim. E eu olhei para trás, olhei todas as relações, pensei, meu Deus, se eu soubesse disso antes, né? Quanto desequilíbrio, quanto mal entendido, quanta energia atravessada eu teria evitado. Porque, principalmente quando a gente está gostando muito de alguém, a gente quer dar tudo o tempo inteiro e o outro não tem espaço para retribuir. E quando aquele não tem espaço, quando a pessoa não tem espaço para retribuir, e eu já fui muitas vezes essa pessoa que não conseguia retribuir tudo que eu estava recebendo, o que não consegue dar é justamente aquela pessoa que vai embora, porque lá no fundo se sente devedora, se sente incapaz. Então, isso para mim foi uma chave incrível. Então, assim, quanto mais interessado, interessada, apaixonado, apaixonada a pessoa tiver, mais ela deve realmente se policiar, se observar, ter essa atenção para que o outro tenha espaço de retribuir. Porque no desequilíbrio, um lado vai embora e geralmente é o que dá menos. Quer trazer alguma coisa sobre isso? Olha, aquilo que eu estava a pensar enquanto você estava falando é que muitas vezes a gente traz aqui conceitos que supostamente a gente pensa que as pessoas saibam, e nós mesmo, não é? Se estamos a ouvir de fora, também pensamos que sabemos, mas pouco sabemos sobre isso, principalmente naquilo que você estava falando das energias masculinas e femininas, não é? Eu vejo que todos nós estamos tão afogados no nosso trabalho, não é? Não conseguimos ver mais nada à frente. Então, se temos família e se temos uma casa, então temos que cuidar da casa, temos que cuidar da família, não é? Aquele ritmo frenético do trabalho, de casa para o trabalho, de casa para a escola, da escola para casa e por aí fora, não nos deixa tempo, senão para que nós possamos utilizar o nosso tempo extra ou para estudar
para ter um curso melhor, para ter um cargo melhor, ou então a gente tem que descansar. Então sobra muito pouco tempo para a gente realmente olhar para dentro e perceber o que é que nós somos. Não é? Quem é que nós somos? Não é? Do que é que nós somos feitos realmente? Não é? Somos só feitos de matéria? Somos só feitos de carne e osso? Somos só feitos de sangue? Ou existe realmente algo mais? E é isso que as tradições mais ancestrais, principalmente do Oriente, seja Japão, China, Índia, não é? Estudaram, é que nós temos realmente todo um campo de energia que hoje aqui também no Ocidente se percebe muito através da frequência, através das frequências eletromagnéticas, mas eles perceberam que existe toda uma energia dentro de nós, não é? E que muitas vezes, tal como na medicina ayurvédica se fala, esses equilíbrios energéticos nos trazem realmente aquilo que ou nos falta, não é? Por termos em falta, ou aquilo que temos em excesso. E aquilo que nós estamos aqui a trazer é realmente esse equilíbrio. Mas equilíbrio do quê? Eu acho que a gente pode explorar um pouquinho isso, talvez nesta live, mas também podemos trazer com mais estrutura nas próximas lives, que é o que é realmente uma energia feminina? O que é realmente uma energia masculina? E o que é que acontece quando uma pessoa tem excesso de uma energia ou outra e não há esse equilíbrio? Não é? Porque eu acho que nós ouvimos, não, sim, energia masculina, sim, eu compreendo o que é isso. Não, tem que realmente equilibrar. Mas não é uma coisa que a gente muitas vezes tenha um conceito e que muito menos a gente tenha tempo, nem cabeça, muitas vezes nem vontades de nos aprofundarmos. Então, todo esse estudo, tal como, por exemplo, traz a terapia, não é? A vontade de nós realmente aprofundarmos quem é que somos, não quando realmente temos uma doença ou quando realmente sentimos um desequilíbrio, não é? Que isso chama-se medicina tradicional, mas uma medicina que seja preventiva. Ou seja, nós começamos a perceber, a ouvir, a escutar, não é? Todas as pessoas que estão aqui a entrar na live estão a ser estimuladas para, nem que seja pensar um pouquinho, nem que seja para aguçar a curiosidade das pessoas, de dizer, poxa, o que é isso? E porquê que isso é importante? Não é? Porque são todas essas coisas que vão equilibrar aquilo que eu chamo, não, aquilo que o taoísmo chama a roda da vida, que é regida pelos elementos e que é regida pelas diversas áreas da nossa vida, que, através do taoísmo, chegaram à conclusão que são 5 áreas principais da vida, conectadas com 5 elementos da natureza. E daí vem essa questão do fogo, por exemplo, que é um elemento fundamental para o relacionamento. E não só no relacionamento com o outro. E não estou a falar só de sexo, também estou falando. Mas estou a falar do fogo que, como nós estudamos através da psicanálise, por exemplo, através de Reich e de Lowen, que são 2 grandes mestres que vieram da linhagem de Sigmund Freud, vamos a falar da libido. E a libido, no seu sentido mais lato, é aquilo que é a energia da vida. É aquilo que faz com que você acorde com entusiasmo, não é? Com vontade de viver, com vontade de fazer as coisas. Saturados estamos nós de fazer coisas que não gostamos. E isso é o que me dói muito. Por isso é que eu escolhi a profissão que escolhi. Não é? Além de psicanalista, ter essas ferramentas de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, para que você possa realmente trabalhar através de mentorias aquilo que está dentro do seu âmago, que não está a sair cá para fora. Então, quanto menos nós damos atenção àquilo que é realmente verdadeiro, àquilo que é realmente natural e faz parte da nossa essência, menos estamos conectados com a natureza e com o nosso propósito e com o nosso entusiasmo pela vida. Porque é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está empregando cada vez mais uma energia masculina, não só homens como mulheres, porque é a questão da competitividade, é a questão do corporativo, é a questão do rat race, não é? Da corrida dos ratos à volta e à volta, sem chegar a lado nenhum e a se cansar muito, tendo que tomar medicamentos para continuar a correr, e injetar litros de café, de cafeína, de taurina,
pelas veias para tentar, de alguma forma, chegar lá, porque é um mundo que, não é? A batalha do dia a dia. As pessoas até chamam, não é? O mundo é uma guerra, o mundo é salve-se quem puder. Não é? Não, o mundo pode ser salve-se quem puder, como tem sido nos últimos 200 anos, 300 anos. Bom, se falar de milénios, claro que as pessoas lutaram pela sua independência ou mesmo para conquistar o outro. Mas aquilo que hoje em dia, século XXI, a gente se propõe é fazer a coisa de maneira diferente. Já estamos a caminhar a passos largos para o século XXII. O que é que isso quer dizer? Que em breve a gente vai realmente ser testados e vamos ter que fazer uma escolha. Vamos ter que tomar uma escolha. E a escolha é ou cooperamos uns com os outros, ou andamos de mãos dadas, não é? Ou caminhando juntos, ou então partimos para a guerra, o conflito e a destruição em massa. Mas enfim, eu não quero ser fatalista, aquilo que eu quero é trazer a realidade para aquilo que realmente nós estamos a fazer, que é, estamos a viver muito à margem do nosso potencial. Estamos a trabalhar para ganhar dinheiro. Estamos a trabalhar para comprar aquelas coisas que nos fazem mais confortáveis ou poupar dinheiro suficientes para poder fazer aquelas férias. Mas eu acredito, por experiência própria, sei que a vida é muito mais do que isso. Eu hoje em dia já não acredito. Tal como ouvi uma pessoa bem legal que lhe perguntaram, não é? Você acredita em Deus? E ele disse, não, eu não acredito. Ele sabe que Deus existe. Ele não precisa de acreditar. Não é? Eu não preciso de acreditar no amor. Eu não preciso de acreditar no bem-estar. Eu não preciso de acreditar na abundância. Porque ela já existe. Não é? Tudo isso já existe. A gente só tem que fazer aquele fine-tuning, aquele alinhamento específico para que tudo isso possa manifestar. E sabe, Pedro, te ouvindo, cabeça no meu coração o tempo todo, equilíbrio, Deus, essa ideia, esse conceito, o caminho do equilíbrio, que é o caminho do meio, o caminho do coração, é a chave num mundo de dualidade. Então, assim, meu Deus do céu, inclusive se a gente colocar isso em relação ao masculino e o feminino, enquanto eu estava te escutando, todo esse chamado, essa orientação se a gente esse para fora, fica muito saudável quando a gente tem o medo de ir para dentro. Então, isso ir para dentro é mais, ir para fora é mais do. E não tem para ir para fora, equilíbrio com o autoconhecimento. Eu estava trazendo aqui, né? Conhecimento do mundo, conhecimento das relações, conhecimento da vida, ele tem essas duas direções. É para fora e para dentro, né? Uma outra coisa também que me veio muito forte, como busca e como equilíbrio, para que a gente tenha essa saúde física, emocional, espiritual, é o descanso. Porque, mais uma vez, né, é uma sociedade que o tempo todo nos convoca para uma ação constante, né, desequilibrada, né, de materialização, de trabalho, de tudo. E o descanso, né, e o repouso, que aí eu também, mais uma vez, associaria a esse recolhimento, a esse feminino, que precisa estar... Exato. Você conhece este livro? Não conheço. É do Matthew Walker, que é um dos neurocientistas mais da vanguarda aí, falando sobre sono. Ele tem este livro, Porque Nós Dormimos. Porque quando você coloca aí, fica espelhado e fica de trás para frente. Sim. Porque dormimos. Muito legal. Então, assim, esse sono, inclusive, é um momento de contato com o nosso inconsciente, que é a maior parte da
consciência é esse inconsciente. Então, assim, o tempo todo a gente está conversando e fica aquela luzinha piscando aqui dentro de mim. Equilíbrio, equilíbrio. O equilíbrio entre, né, entre o repouso e a ação, o equilíbrio entre ir para fora e ir para dentro. Porque uma das coisas que acontece quando a gente está em desequilíbrio são as doenças e a doença dentro das relações. Né? Então, assim, eu sinto, por exemplo, como mulher, para a gente trazer isso até para essa questão, né, entre o masculino e o feminino manifestado no que nós somos mesmo no mundo, eu sinto como mulher que eu preciso estar muito atenta e com o meu masculino ativado para que eu possa realmente ser feminina no sentido de ser receptiva, né? Para que o meu feminino não seja um feminino passivo, mas sim receptivo, amoroso, nutridor, acolhedor. Eu sinto que eu preciso estar em equilíbrio com esse meu lado, esse meu aspecto masculino, que é da atenção. Porque, olha que interessante, o feminino ele só pode existir mesmo na sua plenitude, na sua potência, que é a receptividade, se tiver talvez dentro da mesma pessoa, né? O masculino ativado, que é o da proteção. O feminino não pode ser receptivo se ele não tiver uma proteção, se não tiver um cuidado, né? Então, assim, isso pode estar dentro da mesma pessoa, ou seja, eu estou atenta, mas eu sou receptiva porque eu estou atenta, eu estou de olhos abertos, mas isso dentro de um casal que vive juntos, né? Ter esse feminino nos dois, mas essa mulher poder ter essa receptividade, porque tem também o equilíbrio, né, de quem está com ela e que ela sabe que pode contar, que tem essa proteção também. Eu sinto que é uma complementaridade muito saudável e que não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com tradicionalismo, com coisa. Eu sinto que é da natureza essa troca, né? Onde um cuida e o outro alimenta, e esses papéis podem também se revezar dentro de uma relação. Então, queria te ouvir o que é que você sente em relação à proteção, abertura, como é que você vê isso? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, há muitas normas e muitas tradições que hoje em dia também estão a ser desmistificadas, não é? Então, essa questão da proteção e, e a questão da segurança sempre foi uma questão mais de quem é que tem o porte mais forte para ir à caça e para proteger o clã, não é? Então, hoje em dia, esse tipo de manifestação já não é tão justificada, não é? Mas eu falo como pai e como divorciado, no fundo, que quando o homem é instigado a ter uma família, ele por si só sente a necessidade e o prazer de proteger e de querer prover. Agora, não estou a dizer que o homem tem que ser o provedor solo e a mulher tem que ser a cuidadora solo. Uhum. Então, eu acredito na cumplicidade, sabe? Então, em primeiro lugar, aquele amor romântico que se aprofundou através da Igreja Católica mais ou menos há uns 200 anos atrás, que hoje em dia é muito propagado pela Hollywood e a Disney, em que o príncipe salva a princesa e cuida dela para sempre e são os dois felizes para sempre, sabe? E que temos uma alma gêmea ou uma chama gêmea que está à nossa espera, enquanto nós não a encontramos, não nos sentimos completos. Tudo isso é um pouquinho já parte do passado para mim, sabe? Aquilo que é mais interessante hoje em dia é a gente se cuidar de uma forma mútua e que essa proteção seja clara consoante os perigos que nós sentimos, não é? Então, a proteção que tínhamos há 200, 300, 500, 1000 anos atrás não é a mesma que temos hoje. Apesar de nós termos aqui no nosso cérebro reptiliano todo um código
que, quando acionado, aciona o mesmo sentido de medo, de perigo e de instinto de sobrevivência. Mas já não temos animais a querer nos caçar. Já não temos perigo iminentes de sermos mortos. Não é? Todos nós vivemos numa segurança muito mais real. Agora, eu sinto que, apesar de nós termos a possibilidade agora de desmistificar um pouquinho esse romantismo que foi imposto pelo catolicismo, basicamente, possa tomar uma nova proporção, não deixando de ser romântico. Então, eu, por exemplo, eu acho que muitas vezes existe aquela metáfora do sol e da lua, não é? Do fogo e da água, não é? Que eles complementam. E, como todos nós sabemos, não é? Dessa delicadeza que a mulher tem, que o homem muitas vezes não tem. E que o homem aprecia essa delicadeza e que a mulher também aprecia muitas vezes esse lado mais ogro, mais selvagem, mais descabelado que tem o homem, não é? E isso é realmente essa complementariedade. Agora, quando o homem, e falo por experiência própria, assume uma família e assume um relacionamento, por si mesmo, de uma forma instintiva, ele quer proteger. Não é? Normalmente a mulher é mais baixa que o homem. O homem quer abraçar, quer proteger, quer ficar naquele embalo e com aquela sensação de cumplicidade. E a mulher quer cuidar. Não é? É um instinto materno. A mulher quer cuidar, mas não quer dizer que tenha que levar sempre os pratos. Mas não quer dizer que o homem tenha que sempre pagar a conta. Mas é muito bonito, e eu gosto desse tipo de cavalheirismo, do homem abrir a porta, do homem tirar a cadeira para a mulher sentar, de um homem comprar umas flores, que não é uma coisa masculina, não é? Comprar flores ou ter flores. Mas é o seu instinto para trazer essa beleza que equipara essa beleza para a beleza da mulher com quem ele está. E repare, isto não tem nada a ver com géneros, porque você pode misturar todas as coisas, não é? Mulher com mulher, homem com homem, mas todos têm um pouco essa polaridade. Por isso é que se diz que os opostos se atraem. Não pelos comportamentos, não pelas ideias, mas sim pela energia masculina e feminina. Muitas pessoas me dizem, não é? Mas realmente os opostos se atraem. Não, os opostos não se atraem. Se você vai tentar ter um relacionamento com uma pessoa que é completamente diferente de você, o match não vai dar. A reciprocidade não existe. Os valores são diferentes. Mas, se pensarmos na energia masculina e feminina, sim, elas se atraem. Seja no homem ou seja na mulher. Seja hetero ou homo. Seja LGBT ou seja outra coisa. Não é? Então eu acho que isso é muito poderoso. Mas isso tem a ver com, mais uma vez, o nosso autoconhecimento. E também tem a ver com nós estarmos com as pessoas certas. Porque eu também experimentei isso muito, que quando eu estou com os meus filhos, há um homem diferente que se manifesta dentro de mim. Quando não estou com os meus filhos, é outro homem. Quando estou com a minha namorada, é um homem. Quando estou sozinho, é outro homem. Quando estou com os meus amigos, é outro homem. Então, quanto mais nós experimentamos o que é que nós somos nas diferentes situações, mais nós começamos a perceber, poxa, eu sou muito mais do que aquilo que pensava. Eu tenho muito mais características, tenho muito mais personalidades e ajo de diferentes modos, com diferentes pessoas e diferentes situações. Esse sou quem eu sou. Não quer dizer que eu tenha que ser aquele homem ogro que está lá para proteger o tempo todo em qualquer situação. Não, eu posso depois trazer esse lado mais feminino para dar uma massagem, para comprar umas flores, para fazer um jantar. Não é? É muito curioso que as pessoas dizem, mas cozinhar às vezes não é para o homem, porque é a mulher que cozinha. Mas depois nós vemos, os maiores chefes do mundo são homens. Então, o homem também pode cozinhar. O homem também pode lavar a louça.
O homem também pode ir às compras. Poxa, eu fiz isso direto, não é? Eu tenho 2 filhos. Enquanto a minha mulher estava no pós-parto, eu é que fazia tudo para manter a casa. Ela não podia. E qualquer homem que teve filhos sabe que esse é o ciclo natural da cumplicidade e da reciprocidade dentro do relacionamento pós-parto, não é? Sim. Então, o homem pode assumir diversas facetas do seu masculino, também interagir com o seu feminino. E principalmente na questão, como homem e como terapeuta sei disso, da questão da expressão emocional. Não é? O homem tem muita dificuldade. A mulher muitas vezes tem facilidade a mais. Mas ao mesmo tempo também não é tão ordenada na maneira como expressa essas questões emocionais. Então, é esse equilíbrio através da comunicação que é um dos pontos mais fundamentais dos relacionamentos, inclusive o relacionamento connosco mesmos. Quando essa comunicação está equilibrada, quando conseguimos realmente expressar aquilo que queremos, então aí as coisas tornam-se mais fáceis. Eu sinto que é uma riqueza a gente poder aprender um com o outro, né? Eu acho que a relação traz justamente esse aprendizado, porque como é que eu desenvolvo o meu masculino da melhor maneira? É observando um masculino saudável também na minha vida, né? É claro, é estudando sobre isso, é aprendendo sobre isso, é colocando em prática, mas se eu tenho referências masculinas, começando até pelo pai, né, que são saudáveis, meu Deus, eu vou desenvolver, né, um masculino interno muito mais saudável. E aí, quando você fala, né, da gentileza, isso poderia ser, eu não vou dizer deveria, porque cada um sabe de si, mas isso de fato poderia ser um valor muito mais buscado, né? Porque essa gentileza, se ela vem de todos os lados, se as pessoas estão buscando ser mais gentis, claro, tem o momento da firmeza, tem o momento do basta, tem o momento de dar limite, mas se no dia a dia a pessoa ativa o seu modo gentileza, meu Deus, a vida fica muito mais leve, né? A pessoa também vai se sentir muito melhor, porque muita gente vem falar, poxa, eu explodo e depois eu sofro. Claro que vai sofrer. Porque o outro é uma extensão de nós. Se a gente machuca o outro, a gente também vai se sentir machucado, né? Existe essa conexão com tudo que nos cerca. Então, assim, eu já tive a experiência, e no autoconhecimento cai muitas fichas nesse sentido, né? Eu já tive a experiência e me dei conta disso no processo de autoconhecimento, de, por exemplo, arrancar uma planta e sentir que aquilo me fez mal, né? Ou de maltratar alguém, ter um momento de maltratar alguém, principalmente na adolescência, né? Que a gente está experimentando esses limites e dentro até de uma relação de namoro, maltrata a pessoa e a gente sofre com isso. Então, observar que esse outro é um reflexo e uma extensão de tudo que a gente faz. E sabe, Pedro, assim, dentro da constelação familiar, e o Bert Hellinger fala muito isso, e por isso muitas vezes é considerado machista, né, patriarcal, mas tem uma coisa que ele fala, assim, que é muito simples, que é essencial, que é a vida. Então, a vida como medida das ideias que ele traz, né? Então, por exemplo, a mulher é o útero que carrega a vida, né? A mulher né, o ser que carrega a vida por até 9 meses. Então, essa mulher, o corpo da mulher, o corpo feminino, ele tem essa função que para a vida é a mais importante que existe. Não tem outra. Então, assim, essa mulher como receptáculo, como nutridora da vida, porque ela tem o ventre que vai carregar o novo ser, ela precisa de proteção, principalmente nessa função, nesse momento de ser a portadora da vida, de ser o portal da vida. Claro que o homem é a semente da vida, sem o pai não existe a mãe, não existe o filho. É claro que tem todo né, um triângulo para isso acontecer. Inclusive, a Igreja Católica, né, tem a coisa do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sempre achei isso muito estranho, porque como é que pode ter pai sem mãe? Enfim.
Mas tem todo um trabalho conjunto entre homem e mulher, né? Mas se você for olhar a vida como ela acontece, o útero, a mulher, precisa dessa proteção. E ela pode se proteger também, tanto que assim, eu já tive também cenas, momentos onde o meu filho estava correndo risco por causa de um cachorro e eu virei um bicho e eu protegi meu filho, sabe? Assim, eu enfrentei meu próprio medo e me coloquei ali com unhas e dentes para defender ele. Então a mulher tem essa capacidade, ela tem essa potência, mas o homem não carrega a vida dentro do corpo dele. Então, para a vida, para a força da vida, o homem se colocar em risco, até de perder a própria vida, para proteger uma mulher que carrega a vida, dentro de uma filosofia da essência da vida, para mim é muito tranquilo olhar para isso. Entende? Claro que eu posso me proteger e proteger meu filho, mas é da natureza do homem proteger e até morrer para proteger uma mulher, porque ela é quem vai gerar a vida. Então, assim, é muito essencial, é muito simples, não é para ser levado ao pé da letra, mas é para a gente refletir, inclusive, sobre o valor e a sacralidade de uma gestação, de sermos portais de vida, né? Como isso é precioso, como isso é sagrado. Então, assim, eu também sinto que hoje em dia tudo é qualquer coisa, né? A gente coloca muitas vezes, né, a sexualidade, a maternidade num lugar menos importante do que essas coisas têm, né? O valor de tudo isso eu sinto hoje muito maior do que eu achava antes, né? Meu Deus, é tudo muito sagrado, é uma oportunidade única, né? Tá aqui, viver a maternidade, viver uma relação, viver o dia a dia, viver o sono, viver o momento de nos alimentarmos, né? Com cuidado, com... Então, assim, é tudo muito sagrado. É a gente que coloca as coisas no lixo. Sabe? Eu sinto isso hoje, assim. Sim. E aquilo que eu acho muito interessante, que é uma coisa que eu, por exemplo, lá no meu grupo, onde trabalhamos com os homens, não é? Muitas vezes dizemos e chegamos à conclusão de uma forma muito clara que, tal como a gentileza, a vulnerabilidades é uma questão que é vista como ainda uma fraqueza. Tal como o sono, não é? O Matthew Walker, este autor que fala aqui sobre sono, ele continua dizendo, não é? O sono, ou as pessoas que dormem, ainda são vistas como pessoas preguiçosas, pessoas que procrastinam, não é? Não se dá o devido valor ao sono, não é? E é essa capacidade que nós temos de curar muitas coisas com uma ferramenta que é das mais baratas que existe, ou seja, não tem custo nenhum. E é uma das ferramentas mais práticas que nós temos para equilibrar todos os hormônios e também ter essa paz de espírito a nível psíquico. E essa gentileza que você fala, essa vulnerabilidade, são um reflexo do nosso autocuidado. Não é? Muitas vezes a gente não se trata bem, não somos gentis connosco mesmos. Não é? E depois procuramos que o outro seja gentil connosco mesmos. Ou seja, a gente não ama, mas quer ser amados. A gente não trata bem, mas quer ser bem tratado. Ah, não, porque eu sou homem e não posso ser vulnerável e ao mesmo tempo não posso ser gentil. Mas procuro ser cuidado, ser ou ter pessoas que sejam gentis comigo, que me amem, que me deem carinho, mas eu não vou fazer nada disso porque isso não é de homem. Então, aquilo que eu vejo muitas vezes é que nós devemos de ser aquilo que queremos na altura certa. Claro que você não vai ser gentil com o ladrão que quer roubar a sua mala. Claro que você não vai ser vulnerável com o seu chefe. São, tal como não sei se você conhece este livro também, muito legal, o Tiago Brunet, especialista em pessoas. E ele fala exatamente disso, que nós temos diferentes pessoas na nossa vida e nós não nos podemos comportar com essas pessoas da mesma maneira. Eu não posso ser vulnerável e aberto com o meu chefe, como posso ser com o meu terapeuta, como posso ser com os meus amigos. Então, se eu falar com os meus amigos, por exemplo, de coisas de trabalho, a nível profundo, eu posso inclusive colocar a minha profissão em jogo. Porquê?
Porque nós dizemos tudo aos nossos amigos, e eles dizem tudo aos amigos deles, e às vezes compartilhamos coisas que não têm nada a ver. Não é? Tal como nós compartilhamos coisas com os nossos amigos que não compartilhamos com o nosso cônjuge. São pessoas diferentes. Não é? Eu não vou dizer à minha mãe a mesma coisa que digo à minha namorada, ou aos meus amigos, ou ao meu terapeuta. Não é? Então, aquilo que temos que desmistificar é realmente o que é masculino, o que é feminino. O que é aceitável, o que não é aceitável. O que é de aprofundar e o que não é de aprofundar. E o que é visto como algo que é uma fraqueza e o que pode ser transformado numa potência, numa força. E estas duas que falámos aqui, ou que você falou e que eu acrescentei, portanto, você falou de gentileza e eu trouxe aqui, por exemplo, a vulnerabilidades, são vistos como questões do autocuidado. Não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Há, vá lá, 20 anos atrás, não se ouvia um homem ir à manicure. Ô Ingrid, por Mas incrível que pareça, eu vou confessar aqui uma coisa. no Nordeste, Norte, Nordeste, os homens sempre fizeram a unha. Então, eu vou confessar aqui uma coisa que uma ex-namorada minha disse, não é possível. Uhum. E eu disse, eu nunca fui a uma manicure. Nunca tratei das unhas. Nunca. E continuo sem ter ido, não é? Mas conheço muitas pessoas, quer dizer, por acaso não conheço muitas pessoas, mas sei que hoje em dia os homens cuidam de uma forma completamente diferente. Não é? Uhum. E o que é que isso faz? Faz com que o homem seja menos homem? Faz com que o homem seja mais feminino ou mais afeminado? Só porque trata das sobrancelhas, porque coloca o creme X, porque cuida das unhas. Então são essas coisas que a gente tem que desmistificar. Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? A energia masculina e a energia feminina é aquilo que nós carregamos. Agora, o que nós fazemos que possa parecer fora do masculino ou do feminino, isso é uma outra coisa. E não tem nada a ver, de todo, com a nossa sexualidade. Então, ainda vivemos num país muito machista, muito homofóbico, com muitas piadinhas pelo meio e que não assume essa vulnerabilidade e essa gentileza que a gente pode ter. Muitas vezes o romantismo. Ah, não, eu não vou abrir a porta porque isso é gentil demais. Ou não, eu não vou comprar uma rosa porque isso é muito, muito feminino para mim. Não, eu posso comprar flores. Eu tenho plantas, mas às vezes também tenho flores. Não é? Eu posso comprar umas flores para alegrar o meu espaço, para trazer uma cor, para trazer um perfume. Não é? Eu posso cuidar das unhas se quiser. Eu posso fazer uma massagem, não é? Quantas pessoas, homens, não ousam receber uma massagem e às vezes, inclusive é de mulheres. Então, ser uma massagem de homem para homem já é uma coisa tabu. Mas mesmo assim, há homens que não aceitam receber de uma mulher. Porque não sabem cuidar. Porque têm medo. Porque têm preconceitos. Quando o homem assume a sua masculinidade, isso tudo muda. Porque aí ele percebe, eu posso fazer aquilo que quiser, que isso não muda a minha orientação sexual. Que não muda o masculino que eu tenho em mim. Antes, pelo contrário, traz o feminino para cima e equilibra com esse masculino. Sim. É perfeito. É esse equilíbrio mesmo do feminino. Né? Eu sinto que dentro dessa negação, né, ao autocuidado e, né, até receber massagem, receber carinho ou cuidar do corpo de alguma maneira e até de fazer, né, de exercitar essa gentileza entre homem e mulher. Eu sinto que também tem uma coisa que acontece muito, não só da parte dos homens, que é um certo jogo, né? Então, assim, eu não vou dar rosa, porque o que será que ela vai pensar de mim? Vai achar que eu estou fantasiando, né? Porque antes você até tinha falado sobre isso, né? Sobre o romantismo na medida certa. Porque uma coisa é o romantismo, outra coisa é a fantasia, né? Que está associada aos contos de fada, ao príncipe encantado, à princesa, toda essa fantasia. Então, a fantasia
é uma crença até infantil, né? Sobre a vida, sobre as relações. Muitas vezes também está atrelada a uma criança interna muito presente, né? Então a pessoa está projetando no outro pai ou a mãe, enfim. Mas eu sinto que muitas vezes tem um jogo também dentro dessa dificuldade de assumir o que sente e o que está com vontade de fazer, né? Ah, eu vou ligar e vou dizer alguma coisa gentil, né, quer que ele ou quer que ela vai pensar, vai achar que eu estou apaixonado e aí vai me rejeitar. Tem toda uma coisa assim, né? Assim, um histórico que eu própria, né, já vivi muito isso e já tive momentos da minha vida muito mais nova, claro, onde eu tinha muito medo de demonstrar algum tipo de interesse, porque... E aí, né? O que é que a pessoa vai achar? A pessoa vai sair correndo, porque vai ter medo de compromisso. Então, meu Deus, é tanto equívoco, são tantas crenças equivocadas, é tanto medo, né, de se abrir, de confessar, de assumir o que sente, né? E aí hoje eu fico olhando para isso e eu falo, caramba, eu vou dizer o que eu sinto mesmo, porque se outra pessoa não souber lidar com isso, é melhor eu já enxergar logo essa verdade, né? A outra pessoa não sabe lidar com isso. Que bom, porque eu não vou ficar fantasiando que a pessoa vai saber lidar. Eu já vejo logo que não sabe, já tiro essa ilusão da minha cabeça e já enxergo a realidade. Então, assim, é muito melhor, né? A gente não jogar, a gente de fato deixar tudo muito claro. Muitas vezes a gente não sabe mesmo o que a gente está sentindo, mas até isso é interessante levar para uma conversa e assumir diante do espelho, assumir para o outro o que a gente está sentindo. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. Eu, eu gostava de dizer duas coisas em relação a isso. A primeira é que essa questão da vulnerabilidade, ou seja, aquilo que você está a dizer é que as pessoas têm medo de ser vulneráveis, têm medo de expressar aquilo que sentem. E porquê? Essa é que é a grande questão. E a razão pela qual as pessoas têm medo é porque quando elas se vulnerabilizam, elas se abrem. Elas são como um livro aberto. E isso faz com que a outra pessoa possa usar isso como forma de manipulação. Manipulação. E tem muito a ver com aquela história que, apesar de tudo, eu considero verdadeira e que é muito, muito triste. Que é, quando a pessoa se abre, muitas vezes a outra perde o interesse. Quando a pessoa se disponibiliza, diz que dá o coração, diz que dá tudo, a pessoa já não tem tanto interesse. Sabe aquela história de me rejeita que eu tenho mais interesse do que se você me dá amor? Me dá para trás que eu fico com mais vontade ainda? Não é? Porquê? Porque é aquela história. Eu não posso ter aquilo que não tenho. Então vou querer ainda mais. Se eu tenho aquilo que quero, eu perco um pouquinho de interesse pela vida. Então essa questão também tem a ver com a conquista, tem a ver com o homem conquistar a mulher, sabe? Quanto mais a mulher, ou o homem, mas quanto mais a mulher se faz difícil, não quer, não é? Mais o homem quer. Se a mulher diz não, eu estou aqui de braços abertos e quero para você para o resto da vida, o homem fica assim, poxa, e onde é que está a caça? Onde é que está aquele movimento de conquistar? Não é? Mas por outro lado, existe a questão da competitividade, que é muito, muito comum ver, principalmente uma competitividade tóxica, dentro do relacionamento. Que é a história de, ela não mandou mensagem hoje, então não vou mandar. Ele não me disse bom dia, então também não vou dizer. Que saco, né? Ele não foi gentil comigo, então também não vou ser. Ai, gente. E essa competitividade É muito infantil. é muito infantil, mas é muito comum É muito nos relacionamentos. É muito comum nos relacionamentos. Então, aquilo que eu sugiro sempre, porque eu falo muito de relacionamentos, não é? E eu batalho muito nessa questão do relacionamento saudável. E, em primeiro lugar, batalho no relacionamento saudável connosco mesmos. Então, quando a gente começa a ser gentil connosco mesmos, quando começamos a ter autocuidado, quando começamos realmente a estudar quem é que nós somos, nós começamos a ter muito mais visão e muito mais
escuta para com aquilo que o outro é e necessita. E aí a gente consegue criar limites. E aí a gente consegue, através, por exemplo, da comunicação não violenta, dizer quais é que são os nossos não negociáveis. E está tudo bem expressarmos isso. Também faz parte da vulnerabilidade expressar isso. E quando expressamos, quando comunicamos isso de uma forma assertiva, a gente abre um leque daquilo que é ser verdadeiro com o outro. A gente não está com joguinhos. A gente não está com competitividades. A gente está a tentar resolver as coisas. A base da comunicação não violenta é a resolução, não é a competição. Não é a batalha para ver quem é que é melhor. Ou para quem é que tem razão. Sabe? É chegar a uma conclusão. É chegar a uma resolução. Mas enfim, faz parte também do ser humano. O que eu às vezes digo é que as pessoas também não se devem cobrar tanto por serem competitivas, por serem negativas, por serem tóxicas. Todos nós temos traços narcisistas. Não é? Todos nós temos traços neuróticos, psicóticos, sadomasoquistas. Tudo isso nós estudamos, não é? Na psicanálise. Então temos é que dosear, temos que perceber quando é que estamos a exagerar para não ser demais e procurar sempre esse equilíbrio. Não tenha medo de cair, tenha medo é de não se levantar. Então caia à vontade, desde que você se levante e depois o truque é, não é quantas vezes você cai, mas é quão rápido você se começa a levantar. E aí a vida flui. Aprender com isso, né? A gente está aprendendo, né? Estamos todos aprendendo. Então, assim, a ideia não é ser uma pessoa que não erra. É isso que você está falando, é a gente saber avaliar nossas experiências e aprender, porque é muito curioso isso. Se eu passei por uma situação que me trouxe sofrimento e eu aprendi com isso, tudo valeu a pena, né? Então, assim, se eu errei e aprendi com isso e falo, caramba, é possível que eu nunca mais cometa o mesmo erro, porque, né, isso me marcou. Então, valeu muito a pena, assim, cada segundo daquela experiência terrível valeu a pena. O que é impressionante, né, é quando a gente passa por uma situação de sofrimento, de desafio, e sai dali reclamando, né, colocando a responsabilidade no outro e não aprendeu nada. Né? Então, assim, até esses dias eu estava conversando sobre isso com uma amiga, e aí ela disse, não sei agradecer quando, numa situação de sofrimento, eu consigo, né, me desvencilhar da situação, eu não sei agradecer aquela pessoa que me causou todo o sofrimento e tal. Eu sei que não é fácil, mas uma coisa que me veio e que eu disse para ela é assim, ó, se eu aprendi com aquela situação, eu vou ser capaz de agradecer. Aquela pessoa que muitas vezes me trouxe assim um desafio absurdo, e tem um monte de gente, né, me trazendo um desafio absurdo, se eu conseguir aprender com aquilo tudo, lá no fundo eu sei que essa pessoa foi um mestre. E nos relacionamentos isso acontece muito, porque no relacionamento íntimo afetivo, que a pessoa chega mais perto dos meus medos, das minhas fragilidades. Então, eu sinto que a gente ainda não tem, enquanto família humana, a experiência de viver uma relação leve e intensa ao mesmo tempo. A gente pensa que a intensidade só tem a ver com sofrimento, manipulação, né? Aquela montanha russa. E não é assim. Hoje em dia eu percebo até na minha relação com a vida que a vida pode ser muito leve e muito intensa. Né? Eu acho até que ela fica mais intensa quando tem leveza, quando tem equilíbrio, quando tem saúde. Não preciso das feridas para sentir a vida, né? Eu posso estar sentindo a vida com muito mais leveza no êxtase de me relacionar com ela de uma maneira saudável. Então, eu acho que tudo isso, né? As conversas, as reflexões, as perguntas, as respostas, tem a ver com essa construção de um relacionamento que a gente está forjando agora, assim, a gente não conhece ainda. Nós somos os primeiros, assim, os pioneiros
Como é se relacionar sem tanto jogo, né? Sem tanta máscara, sem tanta manipulação? Como é isso? Não sabemos, porque meus pais não experimentaram isso, meus avós não experimentaram isso, né? E eu, né, a gente está assim, sendo muito pioneiro mesmo de buscar. E se a gente tiver alguns instantes dessa experiência, eu sinto que nossos filhos podem viver um pouco mais e um pouco mais a fundo nesse equilíbrio. Eu acho que, mais uma vez, o equilíbrio é assim o caminho, né? Com certeza. E no dia 20 de agosto, a gente vai colocar isso na prática, não é? Isso. De uma forma, usando os elementos da natureza, usando constelação familiar, usando técnicas da bioenergética, da meditação e também falar sobre, na prática, o que é esse equilíbrio e esses pontos e essas ferramentas que depois podemos utilizar nos nossos relacionamentos. E, e a E hora voou e a gente nem percebeu e está a ser um prazer, não é? um prazer mesmo. E agora a gente tem um link também do evento no Simpla, não é isso, Pedro? Exatamente, exatamente. Tá na nossa. Então nós temos no link da bio, não é? Você pode ir ao meu link da bio ou da Ingra e ver lá o link para se inscrever. Então pode parcelar no cartão, etc. E temos 2 lotes. Portanto, temos um lote que tem um desconto até ao final de agosto, perdão, até ao final de julho. E depois, a partir de 1 de agosto, a gente tem outro preço. Temos o preço do segundo lote. Então, é correr lá e se inscrever. As pessoas já se começaram a inscrever e já está rolando. Então, vai ser um prazer conhecer todos também em São Paulo capital, não é? E é uma oportunidade, não é? A gente se conhecer, vocês conhecerem também a Ingra e a gente poder, então, colocar na prática para sair com ferramentas, não é? Para a gente não ficar só na palavra, no discurso, mas passar para a ação. Muito bom, maravilha. Obrigada a todos e todas que estiveram aqui com a gente nessa conversa. A gente sabe que quem está aí também escutando tá mandando energia, está contribuindo com essa roda de reflexão, de autocura, de aprofundamento. Obrigada, Pedro, por esse encontro mais uma vez. Obrigado, eu. Foi ótimo. Muito bom, muito bom. Até a próxima segunda, então. Boa noite a todos. Beijos e abraços. Beijo. Tchau, tchau.